irmão Gessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Muito bem, estamos começando mais uma edição de Perguntas e Respostas. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Nós temos hoje um convidado especial que estará fazendo aí a parte de moderação, o nosso querido irmão Eliezer Rodrigues Cavalcante. Seja muito bem-vindo, irmão Eliezer. E nós temos mais alguns convidados, pastor Adriano, pastor Carlos Roberto, pastor Júnior Fialho, e nós vamos prosseguir com perguntas e respostas. Vou passar para o irmão Eliezer e ele vai dar sequência à nossa programação. Irmão Eliezer. Uma boa tarde a todos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar participando deste trabalho, e nós estamos aí, já tivemos alguns vídeos, né? E tem sido de muito proveito para todos, né, que participam, todos que assistem. Então, já nesta tarde, nós já temos aqui alguns tópicos, né, para nós discorrermos e recebendo aí as perguntas, e nós estamos trazendo aí desta forma. Eu creio que tem sido uma bênção para todos. Tivemos bastante feedback aí positivo desse trabalho, né? Eu creio que Deus tem nos ajudado a trazer aí algo para as pessoas aí que têm sede de encontrar a verdade, né? De ir atrás da verdade. Tantos têm assistido, tantos têm comentado. Então, gostaria de trazer para nós aqui nesta tarde mais uma das questões, né, das perguntas. E as pessoas falam sobre as verdades bíblicas, né, que foram trazidas por William Branham, dentro de tantas coisas que nós vimos que não se sustenta na palavra. As pessoas perguntam, e aquelas coisas, aquelas verdades bíblicas que ele trouxe, aquilo que é verdade, né? Como fica? Será que nós teríamos visto estas verdades se não fosse através dele, se não fosse através de William Branham? Bom, depende quais as verdades. Que Jesus Cristo é o Salvador, sim, nós saberia. Que a salvação é por graça, sim, também. Santa Ceia, a questão de lava-pés, isso é bíblico, né? A gente pratica a Santa Ceia, o lava-pés, por ser uma instituição divina e bíblica. Eu acredito que não existe nenhuma verdade restrita a um homem só. Eu acredito que a verdade, essa verdade seria o nosso livro, o nosso único livro de conduta, de ética e de verdade, é a Bíblia. Então, eu creio que não existe uma verdade escondida com algum homem. Tudo que um homem fala que venha a ser a verdade em relação à palavra de Deus, aquilo ali não está escondido. A qualquer momento, qualquer um pode ver, pode ler e concluir que aquilo deve ser o correto a ser feito, né? Então, a pergunta é, nós saberíamos as verdades que foram ditas em relação à Bíblia se não fosse por ele? Sem dúvida. Sem dúvida, jamais a gente ficaria sem conhecer a verdade pelo simples fato de não ter ouvido de um homem. Se a gente não conhecer a verdade por não ouvir de um homem, é porque nós estamos falhando em ler a Bíblia. Inclusive, em relação a essa pergunta, foi citado alguma coisa aqui, batismo em nome de Jesus. Vocês conheceriam isso se não fosse por William Branham? É interessante que o próprio William Branham, quando ele relata a história da vida dele, né, a mensagem História da Minha Vida, a partir do 148, né, você vai encontrar ele mesmo relatando como foi que ele conheceu os unicistas, né? Até então, ele, um ministro batista, e isso é que as pessoas às vezes desconhecem, né? Ele, para ser ordenado ministro batista, você precisa ter a profissão de fé batista, que é a declaração da crença na Trindade. Então, ele cria na Trindade, há
várias mensagens onde ele faz referência ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, e ele cria na Trindade, até encontrar esse grupo nesse relato em que ele faz, onde ele encontrou as pessoas, uma reunião, uma convenção dos unicistas, onde tinha para-choque de carro e bicicleta, só Jesus. A partir dali ele tem contato com os unicistas, a partir dali ele começa então a sua experiência com os unicistas, e ele começa a defender essa linha unicista, porque até então, como ministro batista, repito, ele deveria crer e pregar e defender a doutrina da Trindade. Então, William Branham aprendeu sobre o batismo em nome de Jesus Cristo com os unicistas. Ele não revelou, ele aprendeu com os unicistas, né? E em relação à Santa Ceia, como o pastor Júnior falou, lava-pés, isso está tudo ali descrito na Bíblia, né? E eu sempre gosto de fazer uma outra pergunta em relação a tudo isso. Como é que os cristãos viveram durante 1900 anos, desde a morte de Cristo até o nascimento de William Branham? Então, nenhum cristão conheceu verdade bíblica nenhuma nesse período. Eles estão todos perdidos. Estão entendendo? Quando você começa a elevar o homem a um patamar que, se você não crê do jeito que, ou melhor dizendo, que você só creu por causa dele, então os demais cristãos que viveram antes dele estão todos perdidos, porque ninguém conheceu a mensagem de William Branham, né? Não faz muito sentido. Então, todas as verdades nós teríamos conhecido, sim, porque está na Bíblia. Todo aquele que com um coração sincero busca ler a palavra, estudar a Bíblia mesmo, vai encontrar a verdade bíblica que está disponível para a gente de forma muito clara, né? A Escritura é clara, ela é transparente, ela não tem nada a esconder, ela está evidente diante de nossos olhos. Você precisa orar e pedir a direção do Espírito Santo, que é ele que, inclusive, está lá em João 14, Jesus diz que ele é que nos ensinaria todas as coisas. Então, se há alguém que ensinaria a igreja nesses últimos dias, é o Espírito Santo. Então, sim, teríamos conhecido as verdades sob a direção do Espírito Santo, como estamos conhecendo, como estamos continuando com a verdade, sob o comando e a direção do Espírito Santo. Bem, nesse caso aí, não tem mais nenhum comentário a fazer a respeito desse assunto, né? Porque já está bem esclarecido o fato de que nós conheceríamos, sim, o fato porque todas as verdades bíblicas, ao ponto que tem outros alas religiosas que batizam em nome do Senhor de Jesus Cristo, sem seguir a doutrina de William Branham, brahmanismo, batizam, né? Aqui mesmo no Brasil, e de qualquer forma isso já está bem esclarecido, não preciso dialogar, discorrer sobre este assunto, fico com isso aí mesmo. Nós conheceríamos sem sombra de dúvida estas verdades. Era só nós começarmos a ler a Bíblia, como começamos a ler a Bíblia, como estamos descobrindo muitas outras verdades bíblicas, as quais foram torcidas para serem encaixadas na doutrina brahmana. Então, partindo aqui para a próxima pergunta, né, a próxima questão, a gente vê que é normal, né, as pessoas se prenderem muito a sinais, a acontecimentos sobrenaturais que são relatados. Então, nós recebemos aí um questionamento, uma pergunta sobre as evidências, né, os acontecimentos sobrenaturais relatados aí por William Branham sobre o seu nascimento. E as pessoas dizem, será que seria isso verdade? Ou seria mentira? É a questão das evidências do nascimento. Porque ele relata, né, várias evidências de quando nasceu, ali naquela cabana, e tantas outras coisas depois do seu nascimento. Então a pergunta seria mais ou menos nesse sentido, sobre essas evidências que ele relata. Vamos então. Primeiro, eu gosto sempre de olhar o conceito do que significa a palavra, né? O que é uma evidência? Qual o conceito de evidência? Segundo o dicionário Aurélio, evidência é o caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Ou seja,
é aquilo que é comprovadamente verdade ou mentira. É aquilo que se pode realmente comprovar que aconteceu. Nesse caso específico do nascimento, não caberia a palavra evidência, né? Porque é uma história que foi contada, não é uma evidência. Evidência, eu teria que ter a prova cabal, né? Que não deixaria nenhuma sombra de dúvida que aquilo aconteceu. Agora, onde está a prova cabal? Não há, pelo menos eu desconheço, e se alguém que vem assistir esse vídeo tem a prova cabal, que nos apresente, assim como tantos outros assuntos que nós vamos tocar aí no futuro, que a gente recebeu como sendo uma evidência que, na verdade, não existe evidência nenhuma. Então, esse assunto do nascimento, eu gostaria de frisar isso. Não há comprovação, não há como dizer que é uma evidência, porque não há prova. Existe apenas um relato pessoal e o relato da própria pessoa que é o beneficiado desse relato, né? Então isso desqualifica ainda mais a narrativa. Não é o relato de várias testemunhas, mas é o relato da própria pessoa que foi beneficiada por essa narrativa. Então, não há evidência quanto a isso, né? A luz entrou, a questão dos 7 anos de idade, tudo isso, não existe uma prova, apenas o relato dele. Então, isso não serve como evidência. Essa é minha colocação. Pastor Carlos, Roberto. Bem, então, deixa eu colocar um pouquinho aí dessa questão do nascimento. Ele é um nascimento de William Branham, ele é um pouco confuso até pela data do nascimento dele. Porque ele diz que ele nasceu em 1909, 6 de abril. Mas existem documentos que atestam que ele nasceu em 1907. Vejam bem que até no nascimento dele tem essa diferença, como também existe na troca do nome de Marvin para Marion, para ficar os 3 nomes com 7 letras, porque ele achava que era divino, essa questão da numerologia. A história do reverendo William é repleta de informações conflitantes, principalmente a respeito de sua origem. Apesar dos seguidores de Branham assumirem seu nascimento como 6 de abril de 1909, o próprio pregador assumiu em uma de suas pregações ter nascido em 10 de março de 1907, no dia seguinte à morte do pregador John Alexander Dowie, de Zion, Illinois, que, como podemos ver na imagem abaixo, faleceu no dia 9. Então nós vimos que a evidência de que isto aí realmente aconteceu não existe. Mas fica muito confuso até a data do seu nascimento, e tem documentos que dizem que ele nasceu em 1907 e ele diz que nasceu em 1909. Não há nenhuma coisa que prove realmente que isso aconteceu, que ele teve esse nascimento peculiar. Amém. Parece que apareceu uma pomba aí, pastor Carlos. Isso aí é o símbolo do Espírito Santo? Essa pomba é ela me sinal, acompanha, né? Um sinal escatológico. Ela me acompanha. Vocês querem ver melhor aí, ó? Veja bem. Quando se fala dessa questão do nascimento, depois que nós vimos que não existe profecias cumpridas, e eu creio que não se cumprirão também, algumas que eles estão aguardando, tal como a era de Laodiceia ser a era mais curta, tal como Filipou não será velho, sem que tubarões nadem em Los Angeles.
e uma que já é impossível, né? Ele disse que ele não seria velho até que o milênio fosse instituído, né? Até que Jesus tivesse vindo na sua segunda vinda. Então, assim, a profecia da tenda, que ele profetizou que pregaria para 300.000 pessoas, fosse uma tenda, e tantas outras profecias, aí a gente acaba remetendo para as histórias do passado. Essa dúvida, porque assim, nós tínhamos convicção que era um profeta. Depois que a gente tem convicção de que não é, então a gente começa a preocupar com aquilo que foi contado lá do início. Então, o que a gente chega a pensar, e nós temos direito de pensar assim, por causa das falsas profecias, por causa dos enganos doutrinários. Eu tenho direito de pensar assim, porque é o meu dever acreditar nas pessoas até que elas me provem que eu não devo acreditar nelas. É meu dever. Então, eu acreditei nele até que ele me provou que eu não deveria acreditar mais. Então, aí a gente começa a pensar, puxa, vamos falar, o pastor Carlos já trouxe esse respaldo do nome, da data do nascimento. Então, olha quantas coisas estão confusas. Aí a gente vai para a cabana de Kentucky. E se você, qualquer Google aí que você digitar e colocar assim, cabana em Kentucky, aí você vai achar a cabana do Abraham Lincoln, que nasceu em 1809, 100 anos atrás. Você vai pegar essa imagem, você pode colocar para as pessoas verem aí. Ele nasceu exatamente há 100 anos. Eu não sei se esse 1909, viu, pastor Carlos, foi decidido ser por causa do nascimento de Abraham Lincoln, e fazer referência a Dowie, Alexander Dowie, que é um puritano que se diz, ou se intitulou como Elias, e ele acabou fundando uma cidade chamada Zion, como se fosse Sião. Fundou uma cidade, mas a grande questão é que esse homem se intitulava Elias. E eu me lembro que o William Branham, uma vez, ele censura, ele fala assim, tem muita gente achando que será Elias por causa da capa de Elias, porque ele tinha até a capa de Elias, esse Alexander Dowie. E ele fundou essa cidade de Zion. E o interessante, quando a gente vai juntando aí as pontas soltas, é que o redator, o editor da revista Voz da Cura, Gordon Lindsay, exatamente. Então, Gordon Lindsay, ele nasceu lá em Zion. Então, o pai dele era membro desse grupo de pessoas de igreja, não sei se eu posso dar até o nome disso de igreja, mas ele era membro, e Gordon Lindsay, então, trouxe isso consigo. Isso aí é público, isso aí está no Google, isso aí está na internet, para quem quiser. E ele simplesmente foi um dos que influenciou William Branham a fazer o que fez. Quer dizer, por que eu digo hoje? Eu tenho direito de refletir acerca das coisas que aconteceu, porque ele me deu o direito de não acreditar nele mais. Então, Gordon Lindsay tem muito a ver como sendo o pivô do homem que o levou a se fazer Elias também, porque ele veio de uma família que acreditava num Elias que tinha decepcionado, né, que foi Alexander Dowie. Então, e muitos o consideram um grande homem, contudo, eu creio que todos que se fazem Elias, principalmente usando a profecia de Malaquias 4, eu não consigo considerar grandes homens, mesmo que eles tenham feito grandes feitos, né? E então é isso. Aí quando a gente vê a cabana de Abraham Lincoln, que me parece que William Branham se inspirou em falar da dele. Aí de repente a gente vê toda essa aura aí de um anjo, de uma luz aparecer, de um passarinho cantar na janela, e de repente ter um pé de álamo ali na porta, e eles brincarem ali, e ele lembrar de tudo aquilo, sendo que ele mudou de Kentucky, lá daquela região, com 2 anos de idade, conta a história real. Então, quer dizer, ele não lembraria de tudo isso, ele nem teria todos aqueles irmãos, né? Porque ele dos 9 irmãos, ele é o mais velho. Entende? Então, tudo isso não encaixa. A questão da história dos trabalhadores
da ponte, que caíram os 16 trabalhadores da ponte, da visão que ele supostamente disse, teve, aquilo tem registro. Viu? O irmão Jessé pode colocar isso aí na descrição do link, os sites que mostram o registro, e nunca aconteceu tal acidente naquela ponte. Aconteceu sim um acidente no século anterior, no final do século anterior, um acidente muito semelhante a esse narrado por ele. Então a gente percebe que ele usava sim fatos, registros da história para se inserir naqueles fatos, naqueles registros e dizer que ele viveu aquilo também. E assim, se nós formos ficar falando, tem um monte de coisa, o boxeador, a questão de ser um boxeador, de ter lutado com 6 segundos, parece, é o codinome de um boxeador. Então tudo isso aí, tudo é uma criação mental de uma pessoa que parece que não teve uma vida própria. Tudo que foi narrado foi tirado de alguma experiência, de algum relato, de algum jornal, de alguma revista, ou mesmo das páginas da Bíblia, né? Então, evidências, jamais, não existem evidências. Muito pelo contrário, tem grande chance da maioria dos fatos narrados, principalmente na história da minha vida, não serem verdadeiros.